Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao curso Power BI do Zero ao Profissional. É um prazer imenso ter você aqui como meu aluno e pode ter certeza que todo o conteúdo preparado foi com muito carinho, esforço e dedicação para que você consiga sair do zero absoluto até o nível profissional no qual as empresas exigem. Ele é um conteúdo completo, onde você aprenderá as principais práticas e as principais técnicas utilizadas, não só na construção de um relatório, mas também na análise de dados, que é importantíssimo não só você saber construir, mas como analisar. O que tem no mercado normalmente ele ensina somente a ferramenta ou somente a analisar, não tem nada em conjunto. Aqui eu ensinarei tanto a construir quanto a analisar e um pouco de entendimento do negócio referente a o projeto que nós estaremos desenvolvendo. Então, no final do curso, vocês terão esse projeto que eu vou explicar para vocês como ele funciona e já servirá de portfólio para vocês, certo? Então, vamos lá. Essa é a capa dele ao acessar o relatório. Você pode modificar da maneira como você quiser. Eu montei nesse formato para o curso que eu estou ministrando, porém você pode modificá-lo. Onde tem uma animação do botão de iniciar, tem a outra animação que fica aparecendo aqui de uma AI e tem um textual. É uma capa, tá? Basicamente isso. Clicando em Start, ele irá para a página nossa de resumo, onde aqui estará mostrando os principais KPIs, os principais indicadores. KPI é a abreviação de Key Performance Indicator, ou seja, principais indicadores chave de performance, ou principais indicadores de performance, tá? E o negócio no qual nós estamos analisando é vendas. Vendas de uma empresa X, onde ela possui lojas físicas e lojas na internet. Nós estamos analisando as vendas dessa empresa e, consequentemente, analisaremos ali os seus principais insights. Insights é a tradução, ideias, os principais pontos que nós podemos trazer aqui de possíveis melhorias para a nossa gestão. Bem, então, aqui ele tem um menu lateral, onde tem mais uma animação, um menu de navegação, onde tem 3 páginas, resumo, decomposição, que eu já explico mais adiante, e tabela, que eu também já explicarei mais adiante. E aqui você pode deixar para acessar suas redes sociais. Tá? Então, você clicando aqui, ele vai ser redirecionado para suas redes sociais. Na descrição dessa aula, tem o link desse relatório publicado, da maneira como eu construí. E aí você pode acessar ali os links das minhas redes sociais e se quiserem me seguir para ficar por dentro dos novos cursos que eu estarei lançando, fiquem à vontade. Já aqui na parte do conteúdo, eu tenho o título e esse título ele é dinâmico. Conforme a análise e o período que eu selecionar, ele vai mudar automaticamente. Já mostro para vocês. Aqui ele traz os principais indicadores. Eu selecionei 3, por isso pode colocar o principal indicador que você acredita que trará valor para a empresa em qual você atua. No caso, eu trouxe receita bruta, que é o faturamento menos o desconto. Eu trouxe aqui o desconto para saber quanto desconto eu estou dando no ano que eu filtrei, que no caso é 2014. E a margem seria o nosso lucro líquido. Quanto de lucro líquido eu estou tendo ali dentro da minha operação. Todos os números que nós estaremos trabalhando são números fictícios, produtos fictícios. Não, os produtos são reais, certo? Porque existe um PlayStation 5, existe um MacBook, mas todos os números são fictícios, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, a minha receita bruta, que é o meu faturamento menos o desconto, quanto que foi no ano anterior, ou seja, se eu estou analisando 2014, o ano anterior a 2014 é 2013. E year over year é ano sobre ano, ou ano contra ano, é a variação de um ano para o outro. Ou seja, 2014 cresceu 2,3% em relação a 2013. E aqui um gráfico, ele vai mostrar qual foi o pior mês e o melhor mês de faturamento em 2014, que é o ano que eu filtrei. Então, quando eu passo o mouse em cima, ele fala que fevereiro foi 21 milhões e o melhor mês foi julho, perdão, com 27 milhões. Então ele vai mostrar o melhor e o pior mês. Esse aqui é outro gráfico.
Aqui o desconto é a mesma metodologia aqui, é o ano corrente, filtrado, o ano anterior e a variação, tá? Por que que tá vermelhinho aqui? É que é uma condicional. Se ele for positivo, se teve um crescimento, ele vai ficar verdinho. Se teve uma queda em receita bruta, ele vai ficar negativo. Por que que desconto, se ele tá positivo, ele fica em vermelho? Porque é ruim, né? Quanto mais desconto eu tenho, menos lucro eu vou ter. Então, nesse contexto, se o meu desconto cresceu, significa que eu estou tendo que vender um produto mais barato para que eu tenha retorno e, consequentemente, eu estou perdendo margem, ou seja, o meu lucro está caindo. Então aqui ele mostra um mês que eu tive maior volume de desconto, que foi também em julho, consequentemente, o que eu mais vendi foi porque eu tive mais desconto. Então já dá para entender que quanto mais desconto, mais eu vendo, mas o quanto que está impactando no nosso negócio. E aqui o mês que eu tive menos desconto foi fevereiro também, consequentemente. E aqui ele me traz a margem. E a margem basicamente é percentualmente o meu lucro. Então também aqui eu tenho o mês que eu tive a menor margem e o mês que eu tive a maior margem, que foi dezembro. Ele está do ano atual, o ano anterior, e aqui a variação são em pontos percentuais. Porque margem, percentual no modo geral, você não analisa quantos por cento caiu ou não, porque já é uma análise percentual. Você então analisa pontos percentuais, que é basicamente um menos o outro, tá? Então, 82,73 que foi 2014, menos 82,85 que foi o ano anterior, é menos 0,12. Ou seja, a minha margem caiu 0,12 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Que é ruim. Por que caiu? Porque o meu desconto aumentou. Por mais que meu faturamento tenha aumentado, meu desconto aumentou, meu desconto aumentando impacta no meu resultado, ou seja, o meu lucro líquido. Eu tive um lucro menor porque eu dei mais desconto. Aqui ele me traz a receita bruta por canal. Então, na internet é o roxinho mais escuro e loja física é o roxinho mais claro. Ele me traz o valor que foi naquele ano e percentualmente com a representatividade, ou seja, é quase igual, mas internet tem uma representatividade um pouco maior. Aqui eu tenho por marca, Samsung, Apple, etc. Ele traz volume. Quando eu passo o mouse em cima, ele me traz um tooltip, que é uma dica de ferramenta. É um resumo que você pode construir da maneira como você quiser. Isso aqui é um resumo personalizado, que nós aprenderemos também. No qual, em Samsung, no caso que eu estou selecionando aqui, ele vai me trazer quanto que eu tive de receita bruta esse ano no anterior. Esse ano foi 67,4%, no anterior foi 68%, ou seja, eu caí 2,1%, que é esse vermelhinho que está ali. Aí ele vai trazer alguns resumos aqui, como margem, aquele ano, que é 81, quanto que foi desconto de Samsung nesse ano de 2014, o ticket médio, que eu já explicarei mais adiante o que é o ticket médio, e o PMV, que é o preço médio de venda, que eu também explicarei mais à frente, quando nós formos construir. Certo? Tem aqui. Mais abaixo, eu tenho aqui um gráfico chamado Scroller, no qual ele está passando aqui quais são os principais produtos naquele ano, no ano que está filtrado, que é 2014. Ele me traz o volume dele de receita bruta e percentualmente se está caindo ou se está crescendo em relação ao ano anterior. Ele me mostra o percentual. E se for positivo é a setinha para cima, se for negativo a setinha vermelha para baixo. E ele fica passando aqui abaixo como informativo e conforme os filtros que você for aplicando, por exemplo, se eu filtrar Apple, ele vai mostrar os produtos mais vendidos em 2014 de Apple e as variações. Aqui abaixo eu mostro mês a mês do ano que eu filtrei. Como que está a variação, então janeiro, fevereiro, e consequentemente ele vai aparecer esse card com esse resumo. Tá? E se eu clicar aqui, por exemplo, em julho, todo o meu visual, vou clicar aqui, ó, julho. Todos os meus visuais, eles filtram, são todos dinâmicos e interativos, e eles trarão somente o resultado de julho, e a comparação será também com julho do ano passado. Até a análise temporal ali, ele analisa mediante o contexto filtrado, que foi julho. Se eu clico de volta nele, ele limpa o filtro. E aqui abaixo eu tenho uma tabela, no qual eu tenho categoria, só que se eu clicar no mazinho, ele expande para subcategoria e depois quais são os produtos. Ordenado aqui pelo ano atual, que é 2014 que eu filtrei, do maior para o menor. Dentro aqui eu tenho o ano anterior ao ano atual, seja 2014 e 2013.
o quanto que teve de receita bruta, qual é o share, é participação, ou seja, o total foi 307 milhões. Quanto que de 117 milhões tem de participação sobre os 307? 38%. Então, o share é a participação. E a variação é a queda ou crescimento em relação ao ano anterior. Então, 117 cresceu, ano anterior, 2013, foi 114 milhões. Esse ano, 2014, foi 117. Então, significa que nós crescemos 3,1% em informática. E aqui, no caso de eletroportáteis, caiu 2,5%. Tá? Então, tem essa primeira possibilidade de análise. Mas, se eu quiser analisar por estado ou F, ou seja, uma análise geográfica. Eu tenho esse botão aqui, ó, que eu clico em geografia e ele muda. Ao invés de ele mostrar a tabela, ele mostra o mapa. Eu posso clicar, rolar o mouse para ele dar um zoom. Inclusive eu vou aqui, não vou mudar, mas você pode acrescentar aquela mesma dica de ferramenta que está aqui, ó. Na marca, por exemplo, você pode acrescentar aqui em estados. Inclusive eu mostro depois como fazer. Tá? E aqui eu posso analisar, por exemplo, Minas foi tanto. Bahia foi tanto. E se eu clicar no estado, todo o número será filtrado mediante o estado que eu filtrei aqui, no caso foi Minas Gerais. Todo o número ele é filtrado de todos os visuais. E se eu clicar em tabela, eu volto à visão anterior. Tá, mas não tem como eu aplicar filtros, porque eu estou vendo que está analisando a performance de receita bruta em 2014. Sim, aqui no canto superior direito tem esse menu chamado hambúrguer, tá? Porque ele parece um hambúrguer, né? Tipo pão em cima, pão embaixo e a carne no meio. Então esse menu, esse botão, inclusive chama Burger Button. É o botão de hambúrguer. Quando eu clicar nele, ele carregará e abrirá o menu de filtros, no qual eu posso escolher qual é a análise que eu quero realizar. Aqui eu estou analisando a receita bruta. Eu quero analisar, na realidade, a quantidade. Os visuais alteram para mim. Agora tudo aqui está analisando por quantidade. Na realidade, eu não queria analisar por quantidade, eu queria analisar por desconto. Quem tá dando, qual é o produto que eu tô tendo mais desconto, qual mês eu tô tendo mais desconto, qual marca. Todo o visual aqui, exceto esses KPIs padrões, que eles são os principais, então eles não são alterados. Todos os demais visuais alteram mediante a análise que você selecionar. Certo? Vou voltar aqui para a receita bruta, porque é o que estava. Aqui é o ano. Se eu selecionar 2015, note que aqui alterou 2015 e todos os números estão analisados relacionados a 2015. E note que o título mudou, certo? Receita bruta. Se eu colocar desconto, ele altera aqui para desconto. O título também ele é interativo, tá? E aqui eu posso escolher um mês específico ou vários meses. Posso escolher uma marca específica ou várias marcas, categoria, subcategoria, produto, cidade, UF, perdão, cidade. E se eu quiser ocultar o filtro, é só eu clicar novamente e o filtro é ocultado, tá? Decomposição. Cara, esse visual, eu acho ele fantástico para análise. Fantástico, simplesmente fantástico. Porque o que acontece? Ele já está expandido, eu vou fechar tudo para exemplificar melhor. Aqui está por receita líquida. Deixa eu trocar aqui para receita bruta. Acho que facilita. Esse número é o número do ano atual referente à análise que eu selecionei, que no caso é a receita bruta. Então a receita bruta em 2014 foi 307 milhões. Eu quero fazer uma decomposição desse número para entender onde eu vendi mais e quais são as minhas oportunidades. Então, ao clicar no maisinho, ele permite que eu selecione pelo que eu quero analisar. Bem, eu quero olhar o próximo nível por canal. Então ele já vai fazer uma decomposição desse número por canal e vai me mostrar o quanto que foi na internet e quanto que foi loja física. Enquanto eu passar o mouse em cima, ele vai me trazer aquele resuminho também, o quanto que a internet cresceu ou caiu em relação ao ano passado. Como eu estou analisando 2014, ano passado, entenda-se como 2013. E dentro daquele ano, 2014 que está filtrado, quanto que eu tive de margem, de desconto, ticket médio e PMV. Loja física é a mesma coisa. Tá, eu quero me aprofundar sobre análise de internet. Vou clicar no maisinho. Agora eu quero olhar por estado. Qual estado que mais vendeu?
os 3 estados que mais venderam, as vendas são próximas, mas o meu top 5 basicamente é São Paulo, Minas, Rio, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Esses são os meus 5 estados que mais venderam. Eu quero analisar aqui o comportamento de São Paulo. Então eu vou clicar aqui, quero olhar quais são as cidades de São Paulo que mais venderam. Pô, Campinas, inclusive, vendeu mais que São Paulo. Nossa, vamos entender o porquê que Campinas está vendendo mais que São Paulo, né? Vou clicar no maisinho, eu quero ver quais são as marcas que eles estão mais comprando. Não, na realidade, eu quero ver qual é a categoria que eles mais compram. Informática. Pô, informática é 50% de representatividade, ó, porque se eu tenho 6 milhões em Campinas e 3 milhões foi de informática, é quase 50%. Então, bom, beleza, vamos ver dentro de informática. Quais são as marcas dentro de informática que eles mais compraram? Apple. Interessante. Tá? Dentro de Apple, quais foram os produtos? MacBook. Bom, como só tá MacBook, para mim não vai fazer muito sentido. Então deixa eu diminuir esse e esse. Ele tem um limitador de espaço também, né? Então vamos fazer o seguinte, eu expandi a marca, eu já vi que é Apple, tá? Então o que que eu faço? Eu venho aqui em marca e já deixo filtrado Apple, já para facilitar a minha análise. Então ao invés de eu colocar a marca, eu já vou olhar o produto direto. O produto que mais vende em Campinas da Apple é o MacBook. Interessante. Vamos ver no todo o que mais vende. Primeiro é o MacBook, segundo é o Note i7. Então, esses são os 2 produtos mais vendidos em Campinas. Informática é o que mais puxa, e lá em Campinas, dentro de informática, o que mais vende é o MacBook i5 e o Notebook i7. Então, com isso, eu consigo fazer todas as decomposições para ver onde está mais vendendo, o que está mais vendendo, o quanto está vendendo e qual é a representatividade. Eu acho essa análise particularmente fantástica, tá? Eu acho. Eu uso muito ela. Muito. E aqui em tabela é basicamente para ter uma visão tabelar de todas as minhas vendas, tá? Inclusive, no nosso projeto final, nós colocaremos uma opção a mais que nesse projeto aqui não tá. É um filtro. Você vai escrever o que você quer que filtre. Então, por exemplo, eu quero filtrar todos os. Sei lá. Quero filtrar. Deixa eu ver. Todos os clientes que começam com a letra A. Eu coloco a letra A e ele vai me filtrar todos os clientes que começam com a letra A, ou que possuem letra A. Eu quero filtrar todos os clientes que se chamam Taylor. Eu escrevo Taylor e vai aparecer todos os pedidos e compras de clientes que foram com o nome Taylor. E aí eu posso baixar essa base para fazer uma análise apartada ali no Excel. Tá? Então, esse é o nosso projeto. É nele que nós trabalharemos. E no decorrer do desenvolvimento, eu vou explicar para vocês também questões conceituais. O que é uma receita bruta? Como que se calcula? O que é uma margem? Como que eu faço para chegar até nesse percentual de margem? Tá? Quais são as principais análises que nós fazemos para poder ter uma boa visibilidade do negócio? Obviamente que existem suas particularidades, mas existem as suas análises padrões que são aplicadas a diversos segmentos. Essa aula ficou um pouco extensa, mas eu gostaria de explicar, eu quis explicar na realidade, com mais detalhes sobre o nosso projeto, naquilo que nós aprenderemos, tá? E vejo vocês na próxima aula, onde nós colocaremos a mão na massa. É isso, até mais.